E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Alessandra Oliveira, sou doutoranda em Engenharia de Transportes pela UFC. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produção e caracterização de agregados, voltando o olhar para a pavimentação. Esse é um assunto super importante, porque a maioria dos nossos pavimentos no Brasil, e principalmente aqui no Ceará, são compostos por agregados, né? A parte de revestimentos são, em grande maioria, compostos por agregados. Então, é um assunto super importante para nós da engenharia de transportes, porque ele compõe aí a maior parte das misturas asfálticas, né? Como a gente pode ver aqui, as misturas asfálticas estão aqui do seu lado direito, né? E elas são compostas por ligantes e agregados em diferentes proporções, né? E aí, falando um pouquinho da classificação desses materiais, começando aqui pela proporção que ele aparece, né, dentro dessas misturas asfálticas. Algo em torno de 93 a 97% em peso de uma mistura asfáltica é de agregado, né? 75 a 85% do volume dessa mistura é de agregado. Então, a gente vê aqui esse gráfico aqui ao lado, mostrando a influência desse material em alguns defeitos que a gente encontra na pavimentação. Tão importante ele é que ele aparece aqui, né, nesse gráfico, para a gente poder entender o porquê da gente ter que estudar, né? Vamos lá. Aqui a gente vê o percentual de influência de cada um dos materiais, seja agregado ou ligante, né? E aqui a gente vê os principais defeitos. A gente pode ver que o afundamento de trilha de roda, que é o principal defeito que nós temos, por exemplo, aqui no Ceará, sofre uma grande influência desse material, né? A gente pode ver aqui que é algo em torno de 80%, né, dessa influência desse material em cima de um defeito que a gente tem muito aqui no Ceará. Então, 20%, digamos assim, é influência do ligante, né, nesse defeito, e 80% influência dos agregados. Já no defeito de trincamento por fadiga, a gente tem aí algo em torno de 40%, né, dessa influência causada pelos agregados e 60% causado pelos ligantes. E para trincamentos térmicos, que nós temos, quase nós não temos, na verdade, né? Esse trincamento térmico ele não aparece muito aqui no Brasil por conta das nossas temperaturas. A gente não tem uma variação de temperatura, então esse trincamento térmico ele não aparece muito aqui no Brasil. Mas mesmo assim, ainda que nesse defeito, esses agregados influenciam 20%. Sofrem aí a influência de 20% nesse defeito, né? Como a gente pode ver aqui. Aqui um exemplo de trincamento térmico. Aqui um exemplo de trincamento por fadiga, né? A gente pode ver aqui. E aqui o afundamento de trilha de roda, conhecido também como deformação permanente. Esse material, ele é classificado quanto à natureza, né? Como a gente pode ver aqui nesse slide. Esses materiais, eles podem ser classificados como sedimentares, ígneos e metamórficos. E aí, claro, todos os tipos aí que a gente pode ver aqui, né? Calcário, silício, enfim. Então, os agregados eles podem ser classificados quanto à sua natureza, né? E aí eles existem de forma natural, que são os agregados conhecidos, né? Esses agregados que vocês têm mais costume, até mesmo na construção civil a gente vê muito. Eles podem ser artificiais, como a escória de aciaria, a escória de alto forno, a argila calcinada, a argila expandida. São conhecidos como resíduos de processos industriais. A gente pode ver aqui alguns deles, né? E também são conhecidos quanto à natureza de agregados reciclados, né? São divididos assim, naturais, artificiais e reciclados. Esses reciclados, eles são provenientes de reuso de materiais diversos. Por exemplo,
Na pavimentação, nós temos o fresado, né? Conhecido também como RAP. Nós temos o fresado proveniente do processo de fresagem, né? Quando a gente retira esse revestimento asfáltico da rodovia, e aí ele passa por um processo de vamos dizer assim, britagem, e ele pode ser reutilizado, né? O RCD, que é o resíduo de construção e demolição, também é um material que pode ser reutilizado na pavimentação. O solo contaminado por petróleo também e a escória de aciaria também. Todos esses são materiais provenientes de reuso, né, de materiais diversos. E são muito importantes também para serem estudados, considerados como agregados recicláveis. Classificando aí esses materiais quanto ao tamanho, a gente tem agregados graúdos, miúdos e filler. E aí o graúdo, né, é o retido na peneira número 10, onde seu tamanho é maior do que 2 milímetros. Miúdo, né, são aqueles que passam na peneira número 10 e ficam retidos aí na peneira 200. O tamanho aí do agregado fica entre o tamanho, né, de 0,075 milímetros e 2 milímetros. Esse tamanho médio aí é considerado miúdo, né? E o material considerado filler, também chamado de material de enchimento, ele é aquele passante na peneira 200, né? Muitos conhecem como passante na peneira 200. E aí ele pode ser 100% das partículas passadas na peneira número 40 e de 65% a 100% passante na 200, né? Como a gente já tem costume de tratar esse material. Aqui a gente tem a distribuição dos grãos, né? A gente tem essa distribuição de forma mais uniforme, de forma densa e em degrau. Essas formas de distribuição, elas também vão influenciar quando esse agregado for utilizado na mistura asfáltica, né? Quando ele for passar aí pelo processo de dosagem, juntamente com o ligante, né? E aí essas características vão ser muito importantes na determinação aí do teor, né, do esqueleto mineral e do teor de projeto que você vai ter na sua mistura asfáltica, digamos assim, né? Essa distribuição dos grãos vai determinar o quanto essa mistura asfáltica vai ser drenante, o quanto essa mistura asfáltica vai ser resistente ao tráfego. Então, por isso é tão importante fazer essa análise aí da granulometria desses agregados. Aqui do lado a gente vê um gráfico muito típico, né, muito comum, da comparação entre os tipos de distribuição de grãos. A gente tem aqui uma graduação uniforme, uma graduação aberta, que também é importante ser visto, né? Apesar de ter poucos fios aqui, enfim, não ser muito utilizado, mas é importante ver. Temos aqui a graduação densa desse material, desse tipo de material, e temos a graduação com degrau, né? Pode ser visto aqui em verde. Aí passando aqui para a parte de produção, nós temos a escavação desse material, que pode ser em pedreiras, em grandes maciços rochosos, né? A gente tem o transporte desse material, que é feito em grandes caminhões, enfim, se for necessário até ferrovias. E a gente tem o processo de britagem, né? Que é feito nas pedreiras, que a gente conhece alguns processos de britagem aqui no Ceará, são já conhecidos, e aí esses processos de britagens, eles influenciam diretamente na forma dos agregados, né? Para a pavimentação, o interessante é que essa forma seja o mais aproximado possível desse tipo aqui, dessa ilustração, para favorecer aí o intertravamento, né, desses agregados e dar mais resistência a esse revestimento, né, que vai ser
produzido com esses agregados. Essa forma mais arredondada não é muito desejável na pavimentação, porque não favorece o intertravamento entre as partículas e pode causar, inclusive, escorregamento entre elas e a falta aí da resistência dessa camada. Agora vamos às características mais importantes que vocês precisam conhecer desses materiais, né? Existem características físicas e mecânicas, características físico-químicas e características químicas. Aqui nós vamos passar para um pouquinho, né, sobre cada característica física que é importante para esse tipo de material. Por exemplo, a granulometria, né, tão conhecida já em outras disciplinas, é a determinação da faixa de tamanho das partículas, né, expressa como porcentagem do peso total seco. Aqui é só um exemplo de como são as curvas granulométricas, né? Quando a gente vai fazer uma mistura asfáltica, geralmente a gente usa 3 ou 4 agregados. Então, a gente faz aí essas curvas granulométricas para ajudar a gente no processo de dosagem dessa mistura, né? Já a parte de limpeza, né? A característica que trata da limpeza do material, nós podemos fazer um ensaio aí de equivalente de areia. Que ele vai verificar o quê? A presença de finos plásticos dentro do agregado fino, né? É um ensaio voltado aí para essas partículas menores. E aí, você faz uma relação matemática aqui a respeito da leitura de argila e a leitura de areia. Então, o equivalente de areia, dentro dos padrões aceitáveis, digamos assim, tem que ser maior do que 50%, né? Nós temos também o ensaio de resistência à abrasão. O que é isso, né? É um ensaio que trata da resistência à abrasão e degradação mecânica durante o manuseio, construção e utilização do agregado graúdo. Então, aqui também temos uma relação matemática que trata aí do peso inicial e do peso final desse processo, desse ensaio, onde nós temos um material graúdo, nós temos um agregado graúdo, passando aí por um processo de deterioração, né, de degradação dentro de um tambor. A gente tem algumas esferas que vão estar aí, dentro desse tambor, fazendo essa degradação do material. E a gente tem uma relaçãozinha matemática aqui, que vai nos dar o valor de perda por abrasão. Geralmente no Brasil, o valor aceitável é de 55% dessa perda por abrasão, né? E é um parâmetro muito importante para quando a gente vai olhar aí para tratamentos superficiais e bases brita, né? Então a gente tem que sempre estar aí atento a esse ensaio de abrasão Los Angeles. Outro ensaio importante que verifica a forma do agregado, né, é o índice de forma, que também é um ensaio bastante importante para a gente analisar. Esse ensaio utiliza crivos, né, onde a gente pega amostras e vai passando por esses crivos. Essas amostras, depois elas são pesadas e esse peso, e com esses pesos, né, a gente faz aí uma relação matemática também simples e verifica a forma, né, o índice de forma. Quando esse valor é próximo a 1, significa que o agregado tem ótima cubicidade. Quando esse valor fica próximo a 0, né, que é a variação máxima e mínima desse valor, 0 e 1, quando ele está próximo a 0, significa que esse agregado é lamelar, achatado ou alongado. E isso não é muito bom para a pavimentação. Então é importante aí que ele tenha um valor maior ou igual a 0,5 ou 0,50, né? Para que ele passe nesse teste aí e para que ele seja considerado um agregado adequado à pavimentação. Essa característica influencia diretamente na trabalhabilidade, na resistência ao cisalhamento e na energia de compactação dessas amostras. Nós temos também o ensaio de sanidade, né? Que trata aí da resistência desse material ao ataque químico, né? Ao ataque de sais. Após esse ensaio,
a perda aceitável é de 12%, né? Tem que ser menor do que 12%. Quando a gente compara o peso antes e o peso depois da degradação, né? Nós temos também o ensaio de adesividade. Nesse ensaio de adesividade, a gente vê aí a capacidade da mistura para manter a coesão ao longo da vida em serviço. A gente verifica o potencial desse agregado e desse ligante de estarem juntos, né? A adesividade desses materiais. Outro ensaio comum é o ensaio de densidade, né? Tanto densidade do agregado graúdo como de agregados finos, né? É um ensaio aí que verifica os pesos submersos, saturados, de superfície saturada seca. E a partir dessas pesagens, a gente tem as densidades e as massas específicas desses materiais. Outra característica importante é a absorção. A absorção do agregado ela é importante porque, imagine, quanto maior a absorção desse agregado, maior pode ser o consumo de ligante, né? Maior pode ser o consumo de ligante. Então, imagine que o ligante é um material que nós temos na pavimentação que custa mais caro, né? Então, quanto maior a absorção do agregado, mais ele vai absorver, né, o ligante, que por sua vez vai encarecer mais aí seu revestimento asfáltico. E por fim, nós temos a característica de expansão. Essa não é uma característica tão trabalhada nos agregados naturais, digamos assim, né? Geralmente esse valor não difere muito. Mas quando a gente passa a olhar para agregados provenientes de resíduos, agregados artificiais, esse pode ser um valor determinante para se utilizar ou não um tipo de agregado com essa classificação, digamos assim, né? Por exemplo, a escória de aciaria é um material que apresenta uma expansão, um valor de expansão maior. Então, a gente tem que dar uma certa atenção a esse ensaio quando a gente vai tratar de agregados não naturais, digamos assim, né? E aí a gente pode verificar essa característica ao final do processo de ensaio. E era isso, pessoal. É importante que vocês comecem a ficar curiosos com esse tema, tá bom? Eu agradeço a atenção, muito obrigada e até a próxima.